Music Play Mode. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai ver essa live. Amém? Mas vamos lá começar essa live. Amém. Você que está entrando aí nessa live, já vai curtindo. Amém. Curte essa live. Você que não me segue, já me segue aqui, tá? Deus abençoe. Amém. Vamos começar essa live. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor. Pai, abençoe esse novo dia. Senhor, perdoa, Pai, as nossas falhas, nossos pecados. Tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas. Precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, precisamos da Tua graça, Pai. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és perfeito. Abençoa, Pai, cada pessoa que vai estar entrando aqui nesta live, a família dela, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que seja uma live para crescimento, para engrandecimento do Teu nome, Pai. Tu és santo, 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 Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Vou compartilhar aqui. Enquanto eu compartilho com algumas pessoas, você tem a oportunidade de curtir essa live. Amém. Vai curtindo aí. Quanto mais você curte, mais pessoas é alcançada. Amém. Glória a Deus. Santo, santo. Gênesis 37 a 39, amém? Vai chegando, vai curtindo. Gênesis 37 vai dizer assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 16 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Aleluia. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atado molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Porque isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-se ao pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhes: Que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentavam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse-lhes: Ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviado do vale de Hebrom, e José veio a Siquém.
Aleluia. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Diz-me, peço-te onde eles apacentavam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouviu-lhes dizer: Vamos a Dota. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-se em Dota. E viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis ali vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-no numa destas covas. E diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos meus sonhos. E ouvindo-se Rúben, livrou-os das mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram-no a José a sua túnica, a única túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. E depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. Aleluia. E tornou a seus irmãos e disse: O moço não aparece, e aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica do sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-lo a seu pai. E disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se será ou não a túnica de teu filho? E conheceu e disse: É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live a mim. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Aleluia. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Irá. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. E tomou e a entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome E tornou a conceber, e teve um filho, e chamou seu nome Oná. E continuou ainda, e teve um filho, e chamou seu nome Selá. E ele estava em Querize, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Ona: Entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Oná, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou.
Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Sela, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim foi-te Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores nas suas ovelhas. Em Timná, ele irá, seu amigo, aleluia, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Timná, a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes de sua viuvez e cobriu-se com um véu, e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timná, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho, e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito no rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que o envies. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, e o teu lenço, e o cajado que está à tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher. Porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disse: aqui não esteve prostituta alguma. Aleluia. E voltou a Judá e disse: não achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venha a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achastes. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pelejada do adultério. Então disse Judá: tira-a fora para que seja queimada. E tiraram-no. Ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lençóis, e este cajado. E concebeu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Sela, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dado à luz, que um pôs a mão afora, e a parteira tomou-se e atuou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome de Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome de Zerá. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, amém? Gênesis 39 vai dizer assim: e foi José levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou na mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava em José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperara em sua mão, José achou graça a seus olhos, e servia-o e pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha na casa e no campo. Aleluia. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de
nada sabia do que estava com ele, e não a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há de cá em casa, e que entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vetou, senão a ti, porquanto tu és mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Aleluia. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e disse, e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua vestes na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão, e fugira para fora, e chamou os homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxemo-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para gritar-me comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo, e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de ti, até que o seu senhor veio à sua casa. Então lhe falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras que me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar de onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que lhe fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Aleluia. Glória a Deus. Será que tudo que você faz, o Senhor faz prosperar? Será que sua vida está agradando a Deus, para que Deus prospere os planos, aquilo que você faz? Aleluia. Glória a Deus. Manobras arriscadas. Êxodo 12, 29. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. As câmeras de monitoramento de trânsito de BH Trans, órgão responsável pela regulamentação e fiscalização do trânsito da capital mineira, flagraram a cena inusitada. Uma carreta com 28 metros de comprimento tentou fazer uma manobra inconcebível, mas além de não conseguir realizar ainda, provocou 3 horas de congestionamento. Guardadas as devidas proporções na vida, existem manobras que não cabem, decisões e ações que atravancam nosso caminho e o de quem está ao nosso redor. O texto lido para isso, a inflexibilidade de Faraó resultou no envio das 10 pragas. No intervalo de cada praga, Moisés e Arão tentaram negociar a saída do povo, mas Faraó resistiu. Então, na 10ª, os egípcios pagaram com a sua vida dos seus primogênitos. Só assim Faraó percebeu que não podia contra Deus. Olha só, tá vendo? Deus muitas vezes dá um aviso, dá 2, dá 3, mas a pessoa não se conserta. E aí, muitas vezes a gente acaba pagando o preço.
Se você não quiser pagar o preço de fazer manobras erradas, jamais pense que sua vontade basta para realizar suas ações. Por isso, o expõe a perigos desnecessários. Não confunda a prerrogativa de ter o volante de sua história nas mãos com o direito de ignorar as consequências, como o Faraó fez. Isso é flertar com os desastres. Existem situações nas quais nos metemos que não vamos conseguir sair, a menos que tenhamos a coragem de entregar tudo nas mãos de quem pode nos colocar de volta no caminho: Jesus Cristo. Jesus é o caminho, Ele que pode te colocar de volta. Amém? Aleluia. Preste atenção em seus movimentos, mas se algo der errado, chame pela ajuda de Deus para consertar as coisas. Amém? Aleluia. Clame a Deus, clame a Deus. Provérbios 12 vai dizer assim a palavra do Senhor: todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém favor do Senhor, mas o que planeja maldades o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem um coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam os despojos tomados pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar, pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquiam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama a insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida, essa é a vereda dos que preservam da morte. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live, amém? Tu és maravilhoso, Pai. Livro Campo de Batalha da Mente vai dizer assim: bom dia, Deus abençoe. Libertos dos espíritos aprisionadores da mente. Quase toda a libertação que Deus me tem dado tem sido progressiva e aconteceu por meio da crença e confissão da palavra de Deus,
João 8, 31 e 32, Salmo 107, verso 20, são os meus testemunhos. Em João 8, 31 e 32, Jesus diz: Se vós permanecerdes, continuardes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live, amém? Salmo 107, verso 20 vai dizer: Diz sobre o Senhor: envia-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhe era mortal. Mas dessa vez eu sentia e sabia imediatamente que alguma coisa havia acontecido na minha mente. Dentro de minutos eu era capaz de acreditar outra vez em áreas com as quais tinha estado lutando minutos antes do meu momento de oração. Vou lhe dar um exemplo. Antes de ter sido atacado por demônios aprisionadores na mente, eu acreditava que, de acordo com a palavra de Deus, o fato de que eu era mulher de Fenton, Missouri, a quem ninguém conhecia, não faria nenhuma diferença em minha vida ou ministério. Gálatas 3, 28 diz assim: quando Deus estivesse pronto, ele abriria portas que ninguém poderia fechar. Apocalipse 3, 8. E eu pregaria por todo o mundo as mensagens práticas libertadoras que ele havia me dado. Eu acreditava que teria o privilégio de compartilhar o evangelho com toda a nação pelo rádio, não por causa de mim, mas a desrespeito de mim. Eu sabia que, de acordo às escrituras, Deus escolhe as coisas fracas e tolas para confundir os sábios. 1 Coríntios 1, 27. Aí eu acreditava que o Senhor iria me usar para curar os doentes. Eu acreditava que nossos filhos seriam usados no ministério. Eu acreditava toda sorte de coisas maravilhosas que Deus havia colocado em meu coração. Entretanto, quando os espíritos aprisionadores na mente me atacaram, eu não conseguia parecer acreditar em muita coisa. Eu pensava coisa do tipo: bem, eu provavelmente inventei tudo aquilo. Eu só acreditei porque queria, mas isso provavelmente jamais acontecerá. Mas quando os espíritos foram embora, a habilidade para crer veio correndo de volta. Aleluia. Creia naquilo que você tem pensado. Creia na vitória. Creia que tudo vai acontecer conforme o querer de Deus. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém. Não sabemos orar, oferecer como oferta de forma válida, mas o mesmo Espírito recebe a nossa súplica e intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, muito profundos. Romanos 8, 26. Como cristão, precisamos aprender a decidir acreditar. Deus frequentemente nos dá fé, um produto do Espírito, com relação a coisas às quais nossas mentes simplesmente podem nem sempre parecer estar de acordo. A mente quer entender o porquê, o quando e como de tudo. Frequentemente, quando esse entendimento não é dado por Deus, a mente se recusa a acreditar naquilo que ela não entende. Às vezes acontece de um crente saber alguma coisa em seu coração, seu homem interior, mas a sua mente luta contra isso. Eu ainda decido muito antes de acreditar do que a palavra diz e acreditar na rema, a palavra revelada, que Deus me deu, as coisas que Ele me falou ou as promessas que Ele me fez pessoalmente. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo que eu não entendesse porque, quando ou como isso aconteceria em minha vida. Então acredite. Mesmo que você não saiba o tempo ou a hora que vai acontecer, mas acredite que vai acontecer. Amém? Salmo 91 vai dizer assim a palavra do Senhor: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas,
e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Alguém tem algum pedido de oração específica? Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais este momento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que adentrou nos nossos corações, Pai. Obrigado pelo Teu conhecimento, pela Tua sabedoria que o Senhor nos dá, Pai. Nos dá através da Tua palavra. Senhor, abençoa cada vida que esteve aqui, cada pessoa que entrou aqui nesta live, Deus. Cada pessoa que vai assistir para essa live, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Pai, cada vez mais a família dessas pessoas, Pai, aqui representada. Em nome de Jesus, cura, liberta, Pai, aqueles que precisam de uma cura, de uma libertação, de um renovo, Pai. Que eles possam receber um renovo, Pai, agora, Pai, em nome de Jesus. Deus, abençoa os meus pensamentos, abençoa o meu coração, Pai. Que os meus pensamentos possam ser renovados todos os dias, que eu possa ter mais fé, Pai, para falar cada vez mais aquilo que vem da Tua vontade, Pai, aquilo que vem do Teu Espírito Santo que habita em mim, Pai. Senhor, abençoa a minha família, Pai, o meu pai, a minha mãe, Senhor, abençoa os meus irmãos. Abençoa, Pai, a vida dos meus tios, minhas tias, meus avós, Pai, os meus primos e primas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa essa cidade de Gandu, Pai, de onde eu estou fazendo esta live, Pai. Abençoa o Brasil, Pai, abençoa as autoridades constituída brasileira, Pai. Abençoa o Teu país, Pai. Em nome de Jesus. Te agradeço por tudo, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és perfeito em tudo que faz. Amém. Amém. Glória a Deus. Fica com Deus. Deus abençoe. Amém. Obrigado a todos que estiveram aqui. Quem não me segue, já me segue aqui. Amém. Todo dia tem uma palavra de Deus para a sua vida. Paz, Rosimar, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo e com toda a tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.